Continuando aqui, a estrutura sintática é a base que permite a construção e a transmissão dos sentidos. O modo como se organizam as frases interfere na organização dos parágrafos e na compreensão do leitor. O candidato não deve apresentar períodos truncados ou justapostos e deve atentar à falta ou excesso de palavras. A justaposição ocorre quando se separa com vírgulas elementos de frases diferentes, que devem separar por ponto final. Isso é sintaticamente incorreto e prejudicial ao sentido, logicamente, do seu texto. Vamos aqui um exemplo, olha. Atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet. Então vem aqui, ó. Onde é que deveria ocorrer aqui o meu ponto? O que a minha justaposição, o conceito está falando? O que é uma justaposição? A justaposição ocorre quando se separa a vírgula, elementos com vírgula, elementos finais de frase. Então, você está separando com vírgula, onde deveria ser um ponto. Tá bem? Que ponto? Ou final ou seguido. Geralmente um seguido, tá bem? Dentro do mesmo parágrafo. Que deve separar por ponto final. Isso é sintaticamente incorreto e prejudicial ao sentido. Se eu estou dentro do mesmo parágrafo, eu vou continuar com o mesmo assunto seguido. Se eu já encerrei o assunto, ponto final. O que se faz? Se separar com vírgula e se continua. É isso que ele está querendo dizer. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Ponto. Opa, o que eu fiz aqui? Ponto, tá bem? Professora, você não subiu. Você não subiu aqui. Seria um ponto aqui, tá, pessoal? É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet. Se aqui seria um ponto, e eu estou ainda falando do mesmo assunto, ponto seguido. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet. Terminei o assunto, vou construir um outro parágrafo. Eu dou o ponto lá e eu continuo no outro, tá bem? Então, isso é chamado de truncamento por justaposição. Você não estabelece onde é a sua vírgula, onde você vai precisar de uma pausa, onde você vai continuar, onde você está encerrando o seu parágrafo. E isso é prejudicial para o sentido do texto. Nesse caso, o texto apresenta um problema, pois duas frases independentes estão justapostas. Elas, sintaticamente falando, elas não vão precisar ali de uma conjunção para estabelecer, né? São coordenadas. Lembra que eu falei para vocês? Esse truncamento está relacionado a como você estabelece a subordinação e a coordenação entre as orações, tá bom? Então, nesse caso, nosso exemplo aqui, ele é coordenado, ele é independente sintaticamente dos seus sentidos. O correto seria: atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Ponto. Lembra que eu coloquei lá? É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controladas pela internet. Tá bom? Então, cuidado quando você vai colocar o vírgula, ou esquece a vírgula, tá bem? Ou usa a vírgula em excesso, ou não usa a vírgula de jeito nenhum, ou não coloca o ponto. Isso é um vício vindo lá do nosso, né, os nossos meios digitais, vindo lá das nossas redes, que gente, tem hora que fica muito incompreensível o que algumas pessoas escrevem nas redes sociais. Às vezes vocês consideram os professores de português chatos da gramática, mas isso tem um peso muito grande. Porque se você, imagina, você dentro do seu local de trabalho, você na sua sala de aula, ou você querendo escrever ali uma redação Enem, e não deixa claro o que você quer dizer, não deixa claro o que você quer comunicar. Por quê? Porque está ausente ali alguns pontos, ponto e vírgula, o ponto seguido, a pontuação está totalmente incoerente. Isso é muito prejudicial para o sentido do seu texto. Vamos lá. O truncamento é um fenômeno oposto e ocorre quando o candidato se separa por elementos que são de uma mesma frase. Aí você vai fazer fragmentação ali dos elementos, tá? Isso também interfere na compreensão semântica, o sentido do texto vai para o buraco. Além disso, as crianças, exemplo aqui, né? Além disso, as crianças também se tornavam alvos dessas manipulações,
deixando a infância de lado para usarem aplicativos. Aqui não era para existir um ponto, tá bem? Então, semanticamente falando, não era para existir um ponto. Semanticamente falando, o sentido dessa minha oração aqui, da construção dessa minha oração, desse meu período, fica prejudicado, deixando a infância de lado para usarem aplicativos. Aqui, nesse exemplo, o autor separa termos que pertencem a uma só frase. Então, aqui é a continuidade, olha, até porque eu estou lidando aqui com o verbo no gerúndio, né? Não tem porquê. Estou ainda me referindo aqui. O correto seria usar uma vírgula ali, retirar aquele ponto e usar uma vírgula. Além disso, vírgula, as crianças também se tornavam alvo dessas manipulações, vírgula, deixando a infância de lado para usarem aplicativos. Ok? Lá. Além desses problemas na análise sintática, serão penalizadas repetições desnecessárias de palavras, bem como a ausência de algum termo ou vocábulo essencial. Segundo o INEP, tanto a repetição quanto a ausência interferem na fluidez na compreensão da leitura. Em relação aos desvios avaliados pela competência 1, o candidato deve fazer uma profunda revisão gramatical, principalmente nos tópicos em que encontra maior dificuldade, pois diversos fatores podem ser categorizados nesse sentido. Alguns conteúdos essenciais, como aqui, gente, o que você precisa saber exatamente para escrever um bom texto do ponto de vista gramatical? Primeiro, entender que além desses problemas do truncamento, da justaposição, serão penalizadas as repetições desnecessárias de palavras. O que isso quer dizer? Vamos lá. Serão penalizadas repetições desnecessárias de palavras. Dentro de um mesmo parágrafo, puxar para cá, dentro de um mesmo parágrafo, você pode colocar apenas, você pode repetir apenas mais uma vez a mesma palavra, tá? Repete apenas uma vez. Sabe quando o candidato está escrevendo o texto, a mesma palavra, vou colocar aqui, a mesma palavra. O candidato está ali escrevendo o texto dele, só na introdução ele escreveu 4 vezes a palavra problema, certo? E isso é repetição desnecessária de palavra, ok? Serão penalizadas essas repetições, então por isso que eu oriento que você use sinônimos, que você troque, que você busque outra palavra que corresponda, mas não escreva a mesma palavra. Se dentro do mesmo parágrafo de introdução tem lá 4 vezes a palavra problema, isso já é considerado, já vai ser penalizado, ok? Em relação aos desvios avaliados, aí você precisa essencialmente desses conteúdos aqui, que vão ser também penalizados caso você cometa os erros de ortografia, acentuação, palavras compostas, se você escreveu corretamente ou não. Uso do hífen, aqui eu vou dar uma ressalva com relação à nova ortografia, tá, gente? Dá uma lida lá, compreende quais são as palavras que ainda são separadas por hífen, quais não são separadas por hífen. Dessas palavras compostas, quais usam, quais não usam, quais palavras agora se tornaram uma só, certinho? Concordância verbal e nominal, que é o maior índice de erro e desvio é aqui, e dentro da regência também verbal e nominal. Uso de maiúsculas e minúsculas, isso aqui é quase imperdoável. Esse ponto aqui é quase imperdoável dentro da tua redação. Maiúscula, tu já sabe que são os substantivos próprios, não é assim? Substantivos próprios, todos eles, nomes de lugares, de pessoas, são tratados siglas com letras maiúsculas iniciais. Não faz essa troca pelas minúsculas. Gente, aqui também eu quero deixar um conselho para você. Não fique inventando, não fica querendo colocar palavra difícil. Se você não sabe o significado, não tenta impressionar a banca com palavra difícil, palavra que você não conhece. Relacionado à ortografia, está com dúvida naquela palavra, não sabe como é que escreve? Procura um sinônimo. Eu tive um professor na faculdade que ele sempre tinha isso com a gente. Olha que na nossa formação você precisa mesmo saber escrever. Ele pedia para a gente, você não sabe
escrever insosso, escreve sem sal, que é a mesma coisa, né? Eu levei isso para a vida. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe como é que exatamente escreve aquela palavra, você fica com a dúvida da escrita. E aí procura um sinônimo dela e escreve. Mas não vai cair no erro de perder, de ser penalizado, porque você escreveu uma palavra errada, tá bom? Vamos lá, nossa próxima. Dicas para tirar a nota máxima na competência 1 da redação Enem. Vamos lá, o que é que você precisa? Uma dica que eu vou deixar aqui, algumas dicas que eu vou deixar para você. Revise a gramática. Antes mesmo de tentar praticar, é preciso compreender quais são suas principais dificuldades e como melhorá-las por meio do estudo gramatical. Faça um passeio nesse conteúdo e comece a treinar o que sem dificuldade. Eu acabei de falar para vocês sobre ortografia, palavras compostas, uso do hífen, regência nominal verbal, concordância nominal verbal, uso da crase, que é o calo de muita gente, não é isso? Estude sintaxe, como foi destacado nos exercícios de análise da competência 1, a estrutura sintática das frases. Você deve compreender como se organiza a nossa língua e quais as regras que conduzem à pontuação. Estudar sintaxe também ensina a construir períodos objetivos, curtos e bem articulados, contribuindo para o sentido do texto. Você tem que saber qual é a relação de sentido que as tuas frases têm para formar um período. É uma relação de coordenação, de subordinação, e isso é estudar a sintaxe. Ok? Isso é estudar a sintaxe. Por quê? Porque às vezes o candidato vai lá e ele escreve algumas frases que vão criar esse truncamento. Ele não sabe estabelecer ali relação de coordenação, subordinação, ele vai fazer o seguinte: o Brasil passa por dificuldades. Passa por dificuldades. Ponto. O Brasil é um país bom. Só um exemplo aqui. Aí ponto de novo. Nesse país, tá vendo o que eu fiz aqui? Eu escrevi 3 frases e eu não estabeleci conexão nenhuma com elas. Eu apenas ponto, continuei. Eu não coloquei aqui nenhuma relação sintática entre elas. Nem de coordenação, nem de subordinação. Gramaticalmente falando, o que eu vou utilizar aqui para estabelecer essa relação sintática? Conjunções, tanto subordinativas quanto coordenativas. Isso aí vai depender do sentido que você quer dar no seu texto, tá bom? Nos seus parágrafos. Conheça as convenções para uso de maiúsculas e minúsculas. Quando é que eu uso minúscula, só minúscula? Quando é que eu vou utilizar as maiúsculas? Verifique o uso de maiúsculas e minúsculas em substantivos de acordo com a gramática normativa, principalmente as expressões que você utiliza com frequência. Com relação às siglas, tá, pessoal, também. Menciona ali, menciona e aí escreve o que significa aquela sigla. Desculpa. Estude a grafia de palavras compostas, que também é um problema caso você não saiba escrever. Verifique as palavras compostas para saber como é a grafia correta, se é com ou sem hífen. Como se aplicam as flexões de número, por exemplo. Como é a flexão, como é o plural dos substantivos compostos, como é o plural dos adjetivos compostos. Pessoal, isso também faz grande diferença, tá bem? Estude regência verbal, o estudo desse conteúdo é essencial, pois orienta também o uso de preposições corretas para cada verbo ou palavra. E a gente está falando dessa regência verbal, você sabe que cada verbo vai fazer regência com uma preposição e tem preposições que não cabem para determinados verbos. Evitando conexões mal estabelecidas e uso de conectivo indevido. Revise o conteúdo de separação silábica no texto, caso seja necessário separar uma palavra entre o final e o início de linhas. É essencial separar a sílaba corretamente. O que chamamos de translineação. Gente, são coisinhas que a gente pensa que são bobas demais. Mas, pessoal, tem gente que pergunta, professora, me pergunta, professora, a separação, está aqui a margem, eu tenho aqui as linhas. A separação é feita assim ou ela é feita assim? Galera, isso não vai ter a mínima
diferença, tá? O examinador vai entender que ali não coube toda a sílaba e que você colocou apenas um pedaço até aqui, o meu limite de linha, e eu acabei com esse meu ponto aqui que eu estou colocando embaixo do meu risco. Eu estou dizendo que eu vou continuar aqui. A mesma coisa acontece para esse traço aqui em cima, tá bom? Eu estou indicando que eu estou separando a minha sílaba e que eu vou continuar ela na outra linha, certinho? Cuidado com os dígrafos, a separação dos dígrafos, gente. Muito cuidado, tá? Porque o que acontece? Eu não lembro mais como é que se separa os dígrafos e aí eu faço uma lambança. Muito cuidado com isso também. Vamos lá, continuando. A garganta está querendo falhar. Nós vamos correr. Estude o uso de pronomes. Os pronomes são muito necessários no teu texto, principalmente para a substituição. Evitar repetição e encadear as partes do texto. Você não cair o Brasil, o Brasil, o Brasil, você vai usar pronomes que podem substituir. Crase, que é um grande medo dos candidatos. Eu acabei de citar isso aqui também. E a gente pode passar um pouquinho lá para frente. Os erros mais cometidos na competência 1. O que mais a banca examinadora concluiu que são os erros mais comuns dos candidatos do Enem? Uso indevido de crase, ausência ou presença onde não precisa, falta de concordância verbal ou nominal, falta de organização sintática dentro da frase, separação ou justaposição inadequada de orações, uso indevido de maiúsculas e minúsculas, uso indevido da vírgula, separação silábica incorreta, que parece uma coisa incrível, mas que acontece muito, tá, gente? Então, eu estava devendo essa aula para vocês. A garganta da prof está quase falhando. Estava devendo essa aula para vocês. A gente tem ainda, eu acredito que o 600 ainda vai ter mais um encontro, mas se não tivermos, eu quero desejar desde já uma boa prova, um bom exame. Calma, controla a ansiedade, que vai dar tudo certo, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.